E agora eu quero te convidar a fazer uma volta ao mundo comigo. Vamos? Vamos passear por mais de 100 países, vamos conhecer as diferenças culturais, naturais desses países? Pois é, olha só, o Roy e a Michelle fizeram isso. Eles viajaram o mundo 2 vezes, já lançaram 2 livros contando a história das viagens. E agora acabaram de lançar o 3º livro, com as fotos dessas viagens. Olha que delícia! Roy e Michelle, muito bom dia, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes aí. Bom dia, Márcia, obrigado pelo convite. Para nós é um prazer aí poder falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos e principalmente o nosso livro. Obrigado. O que caiu aí? Já caiu alguma coisa? Só não me diga que foi o livro, porque o livro é pesado pra caramba. Livro pesado mesmo. Quanto que pesa o livro? 2,5 kg, Márcia. Gente, o livro é grande. 2,5 kg de livro. Cadê o livro? Pega o livro, pode pegar. Se caiu, pode pegar. Não tem problema, não. Tá aí, ó. Olha o livro aqui. Olha aí, gente, mundo por terra, cada canto do mundo. São 103 países, vocês fizeram uma seleção de mais de 140 mil fotos, não é isso? Isso mesmo, Márcia, não foi uma tarefa fácil selecionar só 156 fotos de 144 mil que nós registramos nas 2 viagens, né? Mas, assim, o livro ficou fantástico, eu acho que ele ficou muito diverso, até nós falamos que nessa seleção, apesar de ser apenas 56, mas são muitas fotos, né? O livro tem 320 páginas e essas fotos, elas são vistas grandes, em páginas duplas. Então, é muito tempo que a pessoa precisa para poder desfrutar de cada detalhe, de todos os detalhes dessas fotos, dessa diversidade cultural e natural do mundo que nós estamos trazendo nesse livro, né? E as viagens acabaram virando o motivo da vida, inclusive profissional de vocês, né? Um é administrador, sempre trabalhou no ramo moveleiro. Aliás, vocês são de São Bento do Sul, uma cidade catarinense que se destaca pelo ramo moveleiro, né, Roy? Você, Michelle, é arquiteta, mas, na verdade, as viagens hoje são o principal motivo da vida de vocês, inclusive profissional. Vocês fazem palestras motivacionais, vocês falam muito sobre esse tema, né? Falamos, Márcia. A primeira viagem que aconteceu lá em 2007, 8 e 9, a gente imaginava assim, puxa, vamos fazer a nossa viagem da vida, né? Aqueles 3 anos sabáticos da vida. Mas quando a gente voltou dessa primeira viagem, nós encontramos tantas oportunidades por trás das histórias que nós vivemos, que isso passou a ser a nossa vida. Como escritores, como palestrantes, fizemos várias exposições de fotografia também. Então, viramos contadores de história, Márcia. Com tanta história para contar, viramos contadores de história. E o bacana é que o primeiro livro já está na 8ª edição, porque o primeiro livro é a primeira volta ao mundo, certo? 8ª edição. Exatamente. Tá aí, ó. Olha o primeiro livro. Esse livro aqui. Esse livro que foi o nosso carro-chefe, o nosso primeiro livro, é Mundo por Terra, uma fascinante volta ao mundo de carro. E nós lançamos ele em 2011. Inclusive, semana passada, nós celebramos 10 anos de lançamento desse livro. E ele já se encontra na 8ª edição. Aí veio o segundo livro, que já está na 2ª edição também. Você tem ele aí, Roy? Eu tenho sim, Márcia. O segundo livro é Mundo por Terra, onde terminam as estradas. Foi uma viagem um pouquinho mais aventureira, assim, nós fomos um pouquinho mais em busca de grandes desafios, e é por isso que a gente fala onde terminam as estradas, porque a gente foi literalmente até onde as estradas terminam, principalmente na parte norte do mundo, na calota norte, né? Fomos até a latitude 70 graus norte nessa segunda viagem. E escrevemos o segundo livro, que também já se encontra na primeira reimpressão, ou seja, a segunda edição. E agora acabaram de lançar esse livro das fotos e já estão planejando uma próxima volta, mas dessa vez não é ao mundo, é ao Brasil, é isso mesmo? Nós gostaríamos muito de viajar aqui pelo Brasil, né? O nosso país é imenso, tem tanta coisa, né? Tanta cultura, tantas paisagens diferentes dentro de um país só. E então, ano que vem, o intuito é estar viajando pelo Brasil, divulgando os nossos livros, né? E conhecendo o país, né? E agora nós temos uma terceira tripulante, que nós temos uma filha pequena,
e ela vai fazer agora parte do Mundo por Terra desse projeto aí. Muito bacana, gente. A Serena, eu pedi para eles mandarem uma foto dela. Vamos colocar na tela, produção, por favor, dos três? O Roy, a Michele está aí, ó. O Roy, a Michele e a Serena. Ela está com 3 aninhos, não é isso? 3 aninhos, isso mesmo. E é aventureira, viu, Márcia? Já nasceu no DNA dela. Ela adora o Lobo da Estrada, que é o nosso carro, né? O nosso carro que tem um motorhome. E ela é uma grande companheira aí. Ô, Michele, a sua primeira viagem, a primeira volta ao mundo que vocês fizeram, você não tinha nem se formado ainda em arquitetura, né? Não. O Roy veio com essa novidade, né? Me convidando para largar tudo e partir para uma volta ao mundo. Na época eu tinha 22 anos apenas, isso foi lá em 2005, quando a gente tomou a decisão, né? E ele estava decidido, eu tô indo, se você quiser, venha junto, largue tudo também e venha junto. E eu acabei tendo que trancar o meu último ano, eu cursava arquitetura e urbanismo, morava em Curitiba na época, mas tranquei o meu último ano de faculdade e esses 3 anos na estrada foram um mestrado, um doutorado, né, em arquitetura, que é um aprendizado constante, né? A vida na estrada, a gente sempre está vendo coisas tão diferentes, passando por situações boas, situações difíceis, então é um constante aprendizado. Principalmente nessa primeira viagem, primeira vez, vocês não conheciam nada, dentro de um carro, né? O tempo todo dentro de um carro. Desculpa? Principalmente na primeira volta ao mundo, na primeira viagem, que foi a mais desconhecida de tudo. Vocês não imaginavam nada do que vocês iam encontrar e vocês tinham só um carro, né? A maior parte do tempo vocês dormiam, inclusive, no carro. Isso mesmo. A gente dormiu praticamente 95% das noites dentro do carro. O carro era a nossa casa, onde a gente cozinhava, onde a gente dormia, onde a gente lavava louça, onde a gente trabalhava, lavava roupa. É uma vida na estrada, né? Que nem em casa, todas as necessidades que a gente tem aqui, nós tínhamos que ir fazendo tudo isso viajando, em movimento, né? Ô, Roy, Márcia, uma sempre- curiosidade só, nós pegamos menos 55 graus de temperatura na Rússia dormindo dentro do carro. Meu Deus, não congelaram? Não congelaram porque estão aqui me contando essa história, né? Mas quase. Eu só imagino. Quase, dá para dizer que quase congelamos, sim. Ô, Roy, a gente sempre pergunta, quando vê uma história dessa, a questão financeira. Roy e Michele, óbvio, pergunto para os dois. Como é que vocês se organizaram da primeira vez? Porque depois, naturalmente, a própria viagem, o próprio livro deve ter ajudado a financiar a segunda viagem e tal. Mas a primeira vez, como é que vocês se organizaram para ficar 3 anos rodando o mundo? Bom, primeiramente, a primeira vez, tem que dizer assim que o dólar também estava mais acessível, né? Estava um pouco mais barato viajar naquela época. Então, o que que a gente tinha? A gente vendeu para colocar na viagem. Eu tinha um carro, eu tinha uma moto, o fundo de garantia do trabalho, né? Que eu acabei abrindo mão do emprego, né? Todas as suas economias. E as economias. A gente empregou tudo que a gente tinha na viagem, com coragem, porque a gente sabia que a gente ainda era novo, que a gente não iria voltar menos experiente, e sim mais experiente. Então a gente não tinha medo de, eventualmente, quando a gente voltasse da viagem, de não conseguir um emprego. Então, por isso, quando a gente voltou da viagem, Márcia, a gente voltou com uma mão na frente e outra atrás, porque a gente tinha praticamente liquidado as nossas economias. E aí foi muito legal, porque quando a gente escreveu o livro foi tão bem, ele foi um sucesso tão grande, o livro da primeira viagem, que ele foi o recurso principal da nossa segunda viagem. Nós já tínhamos vendido praticamente 6 ou 5 edições do livro antes de a gente fazer a segunda viagem. Então, isso aí nos trouxe recursos para poder viajar novamente. E também o Roy estava trabalhando com palestras, né? Nós estávamos ministrando palestras em empresas, realizando exposições fotográficas. Eu voltei em 2010, me formei entre 2010 e 2014, e entre as duas viagens eu trabalhei como arquiteta também. Então, tudo isso foi contribuindo para a gente poder realizar a segunda expedição. Né? Coisa boa, gente. Então, para fechar, eu queria de novo mostrar o livro. Cadê o livro pesado, gente? O livro pesado está aqui. 2,5 kg de papel. Ele tem 330 de altura por 260 de largura
e 2,5 kg de papel. Nossa, É um gente, livrão mesmo, é um aquele livro de livrão. deixar na mesa de centro de casa, assim, para sentar com o tempo, para apreciar, para descobrir o mundo mesmo, que tem muita coisa bacana aí Que dentro. coisa boa. Olha, parabéns para vocês. Obrigada por dividirem com a gente essa novidade. Eu queria fazer um convite para vocês. Quando vocês definirem a próxima viagem, que pelo que eu estou entendendo será pelo Brasil, nos avisem aqui. Quem sabe a gente acompanha vocês. De alguns locais vocês mandam notícias, entram aqui com a gente. Pode ser? Vamos pensar em combinar alguma coisa Pode, assim? com certeza, Legal. Márcia. Eu estou curiosa para saber como é que a Serena vai se virar com vocês. Ela é comportada, aventureira e comportada? Ela é muito querida. Eu digo, Serena é só o nome, porque ela é serelepe. Mas ela é muito querida, muito comportada e bem companheira, que nem eu já comentei. Coisa boa, gente. Agora vocês estão em São Bento do Sul, vocês estão em Santa Catarina nesse momento. Sim, isso mesmo. São Bento do Sul, exatamente. Então tá bom. Gente, obrigada por estarem com a gente na manhã de hoje. Parabéns por esse terceiro livro. Sucesso na venda desse livro. E a hora que definirem o próximo desafio, nos comuniquem aqui, que eu vou querer acompanhar o desempenho da Serena aí com vocês pelo Brasil afora. Tá bom? Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Ótimo, Márcia. Obrigada. Muito obrigado também, tá? Grande abraço. Obrigada. Abração para vocês também.